Juventude, uma cidade que eu gosto muito, que eu aprendi a amar. Eu tenho um grande amigo que é daqui de Paranaíba, que é o advogado Dr. Leopoldo Lopes. Também tem o Dr. Celso de Moraes de Castro. Quando eu ainda era estagiário de Direito, trabalhamos no mesmo escritório. Até o Dr. Celso contribuiu para a minha formação, como várias outras pessoas aqui da cidade, como o Dr. Aldo Lopes também, que é uma pessoa respeitável, que eu gosto muito. Então eu digo aos senhores, não tem como eu não lembrar de Paranaíba. Se algum dia isso acontecer, vocês podem me tacar um tijolo na cabeça, porque, brincadeiras à parte, eu tenho valorosos amigos aqui, e esses amigos valem muito mais do que dinheiro, valem muito mais do que qualquer outra coisa material, porque foram esses amigos que me trouxeram até aqui. Eu fiz uma campanha sem apoio de políticos do Mato Grosso do Sul. Eu fiz uma campanha com o apadrinhamento do Eduardo Bolsonaro, é evidente, mas você tem que construir para deputado federal e estadual apoio de vereadores, apoio de deputados, apoio de senadores, apoio do governador, apoio de prefeitos. E o único parlamentar que caminhou comigo no Mato Grosso do Sul foi um menino daqui, que é o João Henrique Catano. Além do João Henrique, para não dizer que eu não tive nenhum vereador comigo, eu tive um vereador lá de Chapadão do Sul, que chama Mica, que fez uma mexida lá para mim, que lá em Chapadão do Sul o nosso grupo é bem forte. Então eu só estou aqui graças a vocês, graças ao apoio de vocês, graças ao trabalho de vocês e graças ao apoio e ao trabalho de todos esses amigos. Eu costumo dizer que eu efetivamente devo a minha eleição a todos vocês e a nenhum grupo político, mas as pessoas que acreditaram no meu nome. Quando cheguei aqui, eu abracei o Neco e falei: cara, obrigado, muito obrigado. Se não fosse você, eu não teria sido eleito, você sabe disso. Se não fossem vocês, eu não teria sido eleito. Então a razão de eu estar aqui pessoalmente hoje, ao invés de estar viajando, fazendo qualquer outra coisa, estou utilizando um período que a maioria das pessoas está de férias com a família. Eu estou aqui hoje porque eu sou um empregado de vocês. Vocês me deram uma procuração, constituíram um mandato para que eu pudesse representar vocês. E eu preciso, sinceramente, deixar aqui o meu muito, mas muito obrigado mesmo, pessoalmente, olhando no rosto de cada um de vocês. Evidente que eu não vou conseguir fazer esse agradecimento pessoal a todos que votaram em mim, porque graças a Deus fui muito bem votado aqui em Paranaíba. Mas como temos aqui vários formadores de opinião, eu peço a vocês que transmitam esse recado, que levem essa informação, esse meu agradecimento a todas as pessoas que confiaram na gente. Além disso, eu preciso fazer mais um pedido a vocês, como um bom empregado. Peçam aos que votaram em mim, quem votou em mim, que acompanhem o que eu estou fazendo, porque eu costumo dizer que eu não pareço conservador, eu sou conservador. Então o que eu fiz na minha campanha, o que eu falei na minha campanha que eu ia fazer, é exatamente o que eu estou fazendo lá em Brasília, é exatamente a forma que eu tenho me comportado, é exatamente a forma que eu dou entrevista, é exatamente a forma que eu me comporto no parlamento, é exatamente o jeito que eu trabalho. Então o meu mandato ele é muito confortável de ser construído, de ser feito, porque eu faço exatamente aquilo que eu falei que eu ia fazer. Eu ouvi muitas vezes na minha campanha algumas pessoas me abordaram e falaram: cara, toma cuidado que esse discurso ele é muito duro, você faz um discurso muito pesado, você vai perder voto, você é muito agressivo quando você fala do Bolsonaro, da necessidade da reeleição do presidente. E o que eu respondi para essas pessoas é que se eu fizesse um personagem, eu poderia enganar algumas pessoas por algum tempo, mas jamais enganaria todos por todo o tempo. Então eu me apresentei com toda a sinceridade do mundo durante a campanha e tenho me empenhado todos os dias em fazer exatamente aquilo que eu falei que ia fazer. E tive a alegria de, logo que eu cheguei, encontrei um bom amigo, que eu falei para ele: não é que eu estou fazendo aquilo que eu falei que ia fazer? Falou: realmente, é isso mesmo. E olha que o que eu mais ouvi nessa campanha foi uma frase que você falou: rapaz, nunca me envolvi com política, mas eu vou te dar um voto de confiança. Eu escutei isso aí em todos os municípios de Mato Grosso do Sul. Por isso eu peço que acompanhem o mandato,
para verem se o empregado de vocês está cumprindo aquilo que ele prometeu, porque nós estabelecemos um contrato. Eleger um político é como contratar um advogado. Você dá uma procuração para ele te representar, mas é quando você faz uma empreita, você contrata essa empreita, mas você tem que acompanhar a obra. Então acompanhe a obra, porque a obra vai ser exatamente aquilo que eu me comprometi a fazer durante toda a campanha. Então, voltando, muitíssimo obrigado a todos vocês. O segundo motivo de eu estar aqui é que todos vocês sabem que quando eu comecei a minha pré-campanha, já no final da segunda quinzena de junho, todos estavam muito adiantados na corrida eleitoral e fazendo pré-campanhas às vezes até há mais de um ano. E eu, como não tinha pretensão de ser candidato, porque eu fazia política, mas não política partidária, eu trabalhava em bastidores, eu peguei e já cheguei com todo mundo com compromisso fechado. Então teve muito vereador que falou: cara, se você tivesse avisado, eu fechava com você. Prefeito que eu conheço falou: pô, Apolon, eu conheço você, cara, se eu soubesse que você ia vir, eu teria fechado com você. Mas na política, os compromissos são elos muito fortes. Se você não honrar compromisso, você não tem como preservar a sua existência na política. Então eu nunca me incomodei com isso. Eu fazia até brincadeira: vai, fala, com quem que você já está fechado? Porque isso aí é uma consequência natural. Então, quando eu vim candidato, eu vim sabendo que já existiam esses compromissos e que eu caminharia sem o apoio de prefeitos e vereadores, que faz muita diferença para o deputado federal, mas muita diferença mesmo. No entanto, eu confiei que eu teria comigo o Eduardo Bolsonaro, que é mais que um amigo, é um irmão. É claro que o Bolsonaro, autorizando e dando sua bênção, teria comigo a minha família, teria comigo a minha fé e a proteção de Deus, e teria comigo a confiança das pessoas. Eu apostei na confiança das pessoas, e eu ouvi algumas atrocidades quando eu coloquei meu nome à disposição. Pessoas mais experientes chegaram para mim e falaram: quantos milhões que você tem para fazer a sua campanha? Eu falei: nenhum. Falou: então você não vai ser eleito, porque se não acertar o voto no Mato Grosso do Sul, você não ganha. Eu falei: então faz questão de não ganhar, porque eu não quero fazer desse jeito, porque você só vai fazer a diferença se você fizer diferente. Não, você tem que modular a sua fala, modular a verdade, porque segundo alguns a democracia é relativa e a verdade também. Eu falei: não, se eu precisar mentir, eu não quero entrar, porque eu não vivo disso, eu não trabalho com isso. O meu trabalho político é de bastidor, é ideológico, eu tenho ideais, eu tenho um propósito. Então eu preciso que as pessoas entendam isso, e graças a Deus vocês entenderam. E por essa razão eu não tenho compromisso e amarrações com determinadas prefeituras A, B, C ou D, ou de partidos A, B, C ou D. E tenho dito e deixado muito claro que o meu mandato ele tem duas características muito marcantes. A primeira, em Brasília, eu faço um embate ideológico forte, marcante, mais técnico. Os meus discursos são jurídicos, com embasamento. Vocês nunca vão ver um discurso xingando, desrespeitando. Não é porque eu não tenho vontade, porque dá vontade sim, mas é porque a formação que eu recebi, minha mãe me ensinou que quando eu faço uma agressão a uma pessoa, ainda que ela mereça, é como se eu arremessasse pedaços de carvão. Eu posso até sujar aquela pessoa, mas eu vou me sujar muito mais. Então as pessoas falam: como é que você suporta encontrar lá o Flávio Dino, encontrar esse pessoal da esquerda? O que você faz quando você encontra um esquerdista lá? E a minha resposta é sempre a mesma: se for de manhã eu falo bom dia, se for de tarde eu falo boa tarde, e se for de noite eu falo boa noite. Porque o fato deles serem incivilizados e terem um propósito de destruição de tudo aquilo que a gente ama e acredita, não me autoriza ser incivilizado também. Mesmo porque eles hoje têm um nível de poder que, se eu partir para o enfrentamento, eu vou comprometer pessoas que dependem muito do meu trabalho. Existe um segmento que é o segmento do tiro esportivo, que é o segmento das lojas de armas, que se nós partíssemos para o enfrentamento desde o começo, um enfrentamento agressivo, direto, austero, todos os clubes abertos na gestão do Bolsonaro estariam fechados, e todos os equipamentos adquiridos de 2019 a 2022 estariam confiscados. Esse confisco não aconteceu porque nós tivemos a sensibilidade de conversar com o presidente Arthur Lira, e ele articulou para que mantivesse pelo menos isso aí até agora. Então,
por imposição da Câmara Federal, a Câmara encontrou um espaço no grupo de trabalho do Ministério da Justiça, e talvez por sorte, por trabalhar com essa pauta há muitos anos, há mais de uma década, eu representei os 513 deputados lá no grupo de trabalho. E falo para vocês, tinha dia que tinha que tomar um engove antes e 2 depois, e um Rivotril para poder dormir, porque imagina uma pessoa que estuda a legislação de controle de armas e trabalha com isso aí desde 2005, ter que escutar absurdos de pessoas que não têm a menor noção do que está falando, narrativas mentirosas, tentando impedir espingarda de chumbinho, fechando empresas, destruindo a vida de famílias. Eu recebo no meu gabinete pessoas de todo o Brasil desse segmento que empenharam todo o seu patrimônio nessa atividade e agora estão passando necessidade. Lojistas que chegam no meu gabinete e começam a chorar porque estão com a luz cortada, tiraram o filho da escola, estão sem plano de saúde, porque o governo não tem um plano de governo, eles têm um plano de vingança, porque não há nenhum critério técnico objetivo que justifique essa maldade. Mas enfim, lá esse é o meu papel, é defender esses valores, é brigar pela família, pelo agronegócio, pelos princípios que nos norteiam, que são Deus, pátria, família e liberdade. E honrar aquele que me honrou, que em primeiro lugar foi Deus, que a mim compete combater o bom combate, e toda a honra e toda a glória, a vitória pertence a Ele, não a mim. É essa a construção. E em segundo lugar ao presidente Bolsonaro. Muita gente, inclusive do tiro, me procurou e falou: ó, se afasta do Bolsonaro, senão você vai comprometer a pauta. Não fica tão bolsonarista, porque senão você vai ter uma perseguição, não vai conseguir conduzir a pauta. Falei: meu amigo, que meu olho seque e minha boca cale para sempre se algum dia eu fizer isso, porque se tem uma coisa que eu não sou, é ingrato. Gratidão é dívida que não prescreve. E dos 103.111 votos que eu tive no Mato Grosso do Sul, um só é meu, os outros todos pertencem a Jair Messias Bolsonaro. Eu vou honrar isso até o final, porque eu só entrei na política porque é ele que colocou. Então é esse o meu papel lá em Brasília, e é assim que eu tenho conduzido o meu mandato. No entanto, aqui no Mato Grosso do Sul, a minha postura é bem diferente, porque aqui no Mato Grosso do Sul eu preciso gerar resultado, eu preciso de cuidar dos municípios, eu preciso vir para Paranaíba, ver quais são as necessidades do município e buscar atender. Porque como eu não tenho esse compromisso e essa amarra com algum grupo político aqui, eu tenho a liberdade de atender todos os prefeitos e todos os municípios. Só que eu tenho um desafio, meu cobertor é curto, eu só tenho as emendas impositivas. Então eu tenho que fazer um malabarismo para poder encaixar, mas eu asseguro a vocês que alguma coisa vai ser feita, vocês vão sentir o meu trabalho aqui em Paranaíba de alguma forma, aqui no Mato Grosso do Sul, independente de qualquer partido, seja de prefeito ou de vereador, porque educação não pode ter partido, saneamento não pode ter partido, saúde não pode ter partido, porque a fome não tem partido. E o povo não tem culpa, muitas vezes, do representante municipal ser ruim. Então eu recebi muitas críticas, porque quando eu fui a Ribas do Rio Pardo, eu fui visitar o prefeito, ele é do PSOL, e o pessoal queria que eu o agredisse, que eu fosse ríspido. Mas eu tenho a obrigação institucional de, como deputado eleito do Mato Grosso do Sul, ser o deputado de 100% dos sul-mato-grossenses, dos que votaram em mim, dos que não votaram em mim, dos que gostam de mim, dos que não gostam de mim, dos que não me conhecem. Isso é uma obrigação institucional. E eu gosto de ressaltar, e essa é uma coisa que o governo federal não tem, tá? Não tem. Mas aqui no estado, o governador tem tido. Ele sabe que eu não caminhei com ele na campanha, ele sabe que eu apoiei outro candidato, mas ele me recebe com todo o respeito do mundo, porque ele sabe que todas as vezes que eu me dirijo à governadoria, não é para fazer qualquer tipo de negociação escusa, é para levar uma pauta institucional, é um acesso para a colônia de pescadores, é a construção de um hospital, é o reparo de uma escola. Por isso o Eduardo Riedel sempre me recebeu com muito respeito, educação e cortesia, porque ele entendeu que ele é governador de todo mundo, inclusive de mim, que não votei nele, assim como eu sou deputado de todos. Então, se lá eu faço um embate forte, aqui eu tenho que me esforçar para atender todo mundo, e vou atender Paranaíba. A notícia boa
é que, por conta dessa minha postura, eu tenho vários amigos de outros partidos lá em Brasília, e tem muita coisa que eu posso costurar através desses amigos, porque afinal de contas, se eu tentar, eu vou acabar atrapalhando mais que ajudando. Eu acho que se o governo federal saber que eu estou envolvido em algum projeto, é capaz dele atrapalhar só para poder espizinhar. Mas nós temos vários colegas que podem ajudar. Então, às vezes, se tiver algum projeto, alguma coisa parada, emperrada em algum ministério, eu tenho colegas que podem acessar esses ministérios que eu não consigo. Além disso, eu componho, além da CCJ e de outras comissões, Comissão de Segurança, por exemplo, eu componho a Comissão de Desenvolvimento Urbano. E é a Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara que destina verba para a construção de infraestrutura municipal, de casas populares. E aí é uma emenda que não aparece o deputado, é a comissão que faz. Então eu vou conseguir atender ainda mais o município de Paranaíba, porque eu não vou pôr minha digital no projeto e vou trabalhar para isso. Mas além disso, eu quero ser um procurador de vocês, defender os interesses do município, muito mais do que mandar emenda. E nós fazemos com regularidade reuniões da bancada federal, e projetos grandes são abraçados pela bancada. Então eu peço que o município me encaminhe os projetos pequenos, os médios e os grandes, porque aquele que eu não der conta de fazer, eu vou defender que a bancada federal abrace, que o governo do estado abrace. Tem muita coisa que o governador vai poder fazer, que a gente precisa ter o acesso para pedir, e esse acesso eu tenho, eu consigo fazer isso. Então, mais uma vez, muito obrigado, pauta número 1. E pauta número 2, reafirmo meu compromisso com Paranaíba. Nós temos valorosos amigos aqui, vocês podem demandá-los, vocês podem encaminhar para o pessoal do NEC, vai chegar na minha mão, ele vai me cobrar e nós vamos dar um retorno. Porque eu tenho um zelo muito grande e demoro muito para firmar um compromisso. Mas depois que eu firmo esse compromisso, o mar pode secar, que eu cumpro. E eu tenho esse compromisso com o Paranaíba. Então podem encaminhar as demandas para o pessoal do NEC, que eu vou me empenhar em resolver. Veja, não estou dizendo que eu vou fazer efetivamente, porque eu tenho essas limitações que eu falei para vocês, mas o empenho é muito maior que a quantidade de emenda. O que me falta de dinheiro me sobra no empenho. E algumas pessoas já me falaram nessas nossas andanças, falaram, mas por que você não é um pouco mais flexível nas votações para acessar mais recursos? Gente, ninguém votou em mim para eu vender meu voto a troco de emenda, então não vou fazer isso. Bom, agora vem a terceira parte, que é a parte mais difícil, onde nós vamos ter que enfrentar algumas verdades duras, mas necessárias, para que a gente possa construir um país livre para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos. Um país decente, um país próspero, um país de gente séria. Sexta-feira eu assumi a presidência do PL no Mato Grosso do Sul. Ainda estamos com alguns trâmites burocráticos, registro de ato e tudo, mas eu imediatamente comecei essa jornada por todo o estado. Como disse a vocês, correremos todos os municípios do estado. Eu já percorri 20, agora faremos 60, e você fala, não, a conta não está batendo, só tem 79. É que alguns, como Dourados, já é a segunda vez que eu vou, porque eu já estive lá. Mas aí eu terei estado efetivamente em 100% dos municípios do Mato Grosso do Sul. Segundo alguns jornalistas, parece que é a primeira vez que um deputado faz isso no primeiro ano de mandato, que é percorrer 100% dos municípios. E por que eu estou fazendo isso? Para agradecer, para me comprometer? E claro, se você quer fazer a diferença, você tem que fazer diferente. Eu poderia comprar um sofá novo, instalar na minha sala e ficar esperando que todos aqueles que tivessem interesse em entrar no partido, ser candidato a alguma coisa, fossem lá me procurar. Só que qual que é o problema? Desse jeito eu só tenho a aparência. Quem chega nessa circunstância vai chegar muito bem apresentável, com um currículo muito bem feito e com um discurso bem montado. Quando eu vou para o município, eu tenho o privilégio de olhar dentro do olho das pessoas e poder perguntar para os amigos que eu tenho no município: escuta, você que conhece bastante gente,
fulano presta, Beltrano presta, porque nós vamos efetivamente construir um partido de direita no Mato Grosso do Sul. Eu fui perguntado pelos jornalistas, a pauta é fortalecimento da direita, a direita está fraca? Não, a direita não existe, ela precisa ser construída, e eu vou mostrar para vocês por quê. Hoje nós temos no Mato Grosso do Sul 4 partidos. Nossa, mas tem mais de 30. Não, não tem. Nós temos mais de 30 legendas. Partidos tem 4. Por quê? Que tem centro de comando, que tem organização, que tem estrutura hierárquica, que para você tem planejamento estratégico em todo o estado, tem 4. O resto são legendas que flutuam, inclusive o PL. O PL não tem uma atuação estruturada, organizada e sólida como partido, tanto que a gente só tem um prefeito no Mato Grosso do Sul e tem vereador em alguns rincões do Brasil que são vereadores do PL e fizeram campanha para o Lula, para vocês terem uma ideia da gravidade da situação. Então, nós precisamos construir o PL como um partido que se estruture de forma sólida, com plano definido, com estratégia definida, assim como esses 4 partidos, que no Mato Grosso do Sul são PT, MDB, PSDB e PP. O PT é o que ele é até hoje, porque o Zeca do PT e outras pessoas trabalharam por décadas para construir o que ele é no Mato Grosso do Sul. O MDB é o que é até hoje porque o André Putinelli trabalhou por décadas, não foram anos, foram décadas para construir o que ele é no Mato Grosso do Sul. Toda cidade tem alguém que é fã do Dr. André, toda cidade do Mato Grosso do Sul, toda. O PSDB é hoje o maior partido do Mato Grosso do Sul, porque o Reinaldo Zambuja está há mais de 30 anos construindo o PSDB. O PP está se tornando o 4º partido em ascensão por conta do trabalho da Tereza Cristina. Percebam que os 4 têm uma coisa em comum: 2 T's, tempo e trabalho. E aí eu já dou a primeira má notícia para vocês: a construção desse projeto, para ser sólido, demandará tempo e trabalho. E trabalho dá trabalho. Trabalho cansa, trabalho é extenuante, trabalho muitas vezes é frustrante, trabalho é cansativo, mas se os conservadores não trabalharem, nós não construiremos esse projeto. E o mais interessante é o seguinte: desses 4 partidos que eu falei para vocês, só um deles é ideologicamente identificado. Quem adivinha? PT. O PT, você olha para ele, você só vê uma cor, é só vermelho. Tem vermelho claro, tem vermelho escuro, tem vermelho com arco-íris, tem vermelho com cor de rosa, mas você só vê essa cor, é só vermelho. Quem está lá dentro divide os mesmos anseios, as mesmas ideias, os mesmos ideais, a mesma gana de poder dominar e tomar o poder, que é diferente de ganhar a eleição, certo? Você só vê pessoas de esquerda ali, não tem ninguém de direita dentro do PT. Agora, se você pegar MDB, PSDB e PP, você vai ver pessoas de direita, você vai ver pessoas de centro, você vai ver pessoas de esquerda. Por exemplo, eu conheci gente no PSDB, que é um partido social-democrata, portanto de esquerda, que são de direita. Eu conheci pessoas no MDB, que é um partido de centro-esquerda, que são de esquerda, outros de centro, outros de direita. E conheci pessoas do PP, que é um partido de centro-direita, que são de esquerda. Então é essa mistura. E o sul-mato-grossense, quando olha esses 4 partidos, ele não encontra um amparo para poder depositar sua confiança num projeto conservador. Por quê? Percebam que independente de dinheiro, independente se eles têm um governador como candidato forte, independente das circunstâncias, o PT sempre faz 2 deputados federais e 3 estaduais. Por quê? Aproximadamente 30% das pessoas votam no PT independente de qualquer coisa. E ali eles depositam os seus votos ideológicos independentes das circunstâncias e às vezes independente dos candidatos. Eles botam um cara desconhecido, o cara tem sempre a mesma quantidade de voto. Por quê? É o voto do partido, porque é um partido de esquerda.
No entanto, as pesquisas indicam que 68% dos sul-mato-grossenses são de direita, e a gente não encontra um partido para a gente poder abraçar e acreditar na proposta do partido, independente dos candidatos. E é essa a nossa missão. Por isso, a primeira diretriz do PL sobre a minha jurisdição, vamos dizer assim, ou sobre a minha gestão, que eu sou gestor, não sou dono do partido, só serão candidatos do PL pessoas que são de direita. O que isso quer dizer? Eu não estou preocupado em trazer aquele campeão de votos, eu não estou preocupado em trazer aquele vereador forte que vai fazer mais 2 vereadores, eu estou preocupado em ter comigo pessoas que são efetivamente de direita. Eu costumo contar um caso que no interior aqui, um sujeito falou para mim: ó, eu sou o prefeito eleito da próxima eleição. E eu tive acesso às pesquisas e outras informações, e ele vai ser o prefeito. E ele falou: eu quero o PL, porque eu vou ser o prefeito, e aí você vai ser o deputado mais votado aqui do município, porque eu sou um cara cumpridor de compromisso, e faço esse compromisso com você, vou fazer a sua campanha aqui de graça. E aí, eu, como estava no município, fiz o que eu vim fazer em todos os municípios, inclusive aqui em Paranaíba, conhecer as pessoas. E fiquei sabendo que ele não só votou no ladrão, como fez campanha para o ladrão e coordenou a campanha do ladrão no município. E aí, ele conheceu uma outra característica minha: eu não compro a prazo e nem mando entregar, é a vista que entrega sou eu. Então eu fui até esse sujeito e falei: olha, não há possibilidade de você ser candidato pelo PL, porque o senhor não só votou no Lula, mas fez campanha para o Lula e coordenou essa campanha. Ele falou: tá vendo, deputado, como eu sou bom? Aqui no município o Lula ganhou. Eu falei: então, tá vendo como você é ruim e não serve para andar comigo? Porque para mim quem vota em ladrão é mais vagabundo que o ladrão, você está endossando um bandido. E aí o cara disse: você é inexperiente, você vai se arrepender, você está abrindo mão de um capital político. Mas, gente, eu não entrei nisso aqui por interesse, eu não entrei por capital político, eu entrei porque eu acredito que nós somos a maioria, e se nós nos organizarmos, nós somos invencíveis. Então, eu não estou muito preocupado com o que vai acontecer no ano que vem ou em 2026, eu estou preocupado em encaminhar comigo pessoas que compartilham das mesmas ideias, dos mesmos ideais. Aí teve um monte de gente que me ligou, teve deputado que me ligou reclamando, falou: você é doido, você abriu mão do melhor candidato da cidade, você ia consolidar seu nome lá. Falei: companheiro, você não entende do que me move. O que me move não é a política partidária, não é o dinheiro. O que me move são meus filhos e os filhos dos meus filhos, o futuro que eu vou dar para eles. Então, eu estou pouco me lixando se eu vou ter muito voto ou pouco voto lá. A questão é que eu tenho um compromisso e eu vou cumprir esse compromisso. Eu tenho uma ideia, um ideal, eu quero fazer diferença, e para fazer diferença tem que fazer diferente. Então, primeiro requisito do PL: só entra quem é de direita. Se eu souber que botar alguém que apoiou ou votou no Lula, se o diretor municipal não cortar, eu pessoalmente corto. Aqui nós não vamos ter problema, porque nosso pessoal aqui é muito bom. Nós temos um ninja à frente do PL aqui, que é um sujeito de altíssima reputação ilibada, conservador, e que eu admiro muito. Você sabe qual que é a grande vantagem de disputar grandes batalhas? São os grandes amigos que nós fazemos na trincheira. É isso aí que a gente leva. Bom, e esse é o segundo requisito, não menos importante que o primeiro. Nós não toleraremos cego, desonesto e pilantra. Então, é requisito essencial e condição sine qua non para caminhar comigo que o sujeito seja honesto, tenha reputação ilibada e seja reconhecido na comunidade como alguém que contribui com a comunidade e é um cumpridor de todas as suas obrigações. Por quê? Porque eu sou bonzinho? Porque eu quero parecer limpinho? Porque eu sou bonitinho? Não. Porque eu tenho um zelo muito grande com o meu nome, e meu nome é o meu maior patrimônio. E existe um ditado que fala assim: quem anda com porco farelo come, e o outro que fala assim: urubu não voa com pomba.
Então, se eu começar a me juntar com um nego sem vergonha, vai chegar um dia que ou eu vou virar sem vergonha, então os outros vão falar: olha lá, só anda com vagabundo, ó, deve ser vagabundo também. E o meu projeto não é para 1 ano, 2 ou 3, não são para anos, são para décadas. E um projeto para décadas pode não surtir efeito ano que vem, nem no outro, mas daqui a alguns anos. O que eu quero que o PL seja no Mato Grosso do Sul é um partido em que, se você botar a sigla na lapela do seu paletó ou da sua blusa, todos aqueles que verem vão falar: ali vai uma mulher séria, ali vai um homem sério. Porque o polo sistemático, do jeito que é, não deixa entrar vagabundo no PL. E é desse jeito que nós vamos fazer. Nós vamos construir uma reputação, e para construir reputação demora anos. Eles construíram partidos fortes organizados, nós vamos construir um partido forte organizado, só com pessoas sérias, pessoas que são éticas, pessoas que têm força. Mas eu volto a dizer, eu sou gestor do partido, não sou dono. Então, sempre quando houver uma ingerência para manter alguém ou receber alguém que não compactua dessas mesmas ideias e desses mesmos ideais, o que nós vamos fazer? Nós vamos tirar no voto. Porque ninguém vai querer entrar no partido onde todo mundo que está no partido da cidade não cumprimenta nem o cara na rua e faz campanha contra. Então é assim que nós vamos tirar, porque eu já deixo claro para vocês quais são minhas limitações, para não criar falsas esperanças. Eu posso alguma coisa, mas não posso tudo. Posso muito, mas não posso tudo. Mas o que eu não posso com o poder da caneta, vocês podem com o poder do voto. Então nós vamos deixar bem claro que não é para pôr, não é para entrar. E se alguma força externa quiser forçar essa entrada, eu vou carimbar no cara que ele é sem vergonha, e vou na internet falar: o fulano é sem vergonha, botar aqui da goela para baixo. Então vocês podem ficar tranquilos que quem é sem vergonha vai pensar umas 3 ou 4 vezes, umas 10 vezes, para caminhar comigo, porque eu vou deixar fazer questão de dizer que é sem vergonha. Então são essas as diretrizes assim que a gente pretende fazer. Qual é a vantagem? A longo prazo funciona. Qual é a desvantagem? Demora, dá trabalho, é custoso. Para vocês verem como é custoso, teve município que o político tentou me bater, não bateu porque seguraram, quando eu falei isso que eu acabei de falar aqui. No outro município, no dia de hoje, teve um sujeito que ameaçou a minha equipe. A gente foi fazer um boletim de ocorrência por ameaça. E é por conta dessa minha postura que eu ando em carro blindado, rezo bastante e tenho alguns elementos de proteção, vamos dizer assim. Porque eu não abro mão da minha postura, eu não abro mão dos meus princípios, eu não abro mão dos meus valores. E vou até o final defendendo eles. Porque, como eu disse, eu não estou na política para fazer carreira. Não é um negócio que é para ganhar dinheiro. Você tem que servir a população, não se servir dela. Aqui é um lugar para trabalhar, não é um lugar para você fazer um bandejão. Então, estipulado as 2 primeiras pautas, para não esquecer. Muito obrigado, meu compromisso e com o que vai ser o PL no Mato Grosso do Sul. Mas a situação ainda fica um pouco mais complexa, um pouco mais difícil, porque fazer isso é fácil, porque a gente quase que começa do zero. Tem muita pouca gente do PL e tem gente boa. Por exemplo, cheguei aqui, fui apresentado para o vereador do PL, e aí o Neco falou um negócio que acalmou meu coração, falou: esse é gente nossa. Aí o vereador viu, fez assim: ufa, graças a Deus, um problema menos para mim. Porque eu vou falar para vocês, tem um outro aí que é de lascar o cano da garrocha. Mas enfim, aqui em Paranaíba eu não vou ter esse problema, gente. Vocês não sabem a alegria que é. Porque o trem, a hora que engrossa, o caldo esquenta. Hoje mesmo nós tivemos uma dessa. Então, é fácil? Não é fácil, é trabalhoso, mas não é impossível fazer isso. Porque o PL meio que ele parte do zero no Mato Grosso do Sul. Tem muito pouco vereador, tem muito prefeito, só tem um, deputado tem pouco. Então a gente pega aqueles que a gente não concorda, o que a gente não conseguir tirar na influência, nós vamos acabar tirando no voto. Então com o tempo a gente depura isso aí. Então é igual fazer doce de leite, não é no fogo alto e largado, é devagar e mexendo o tempo todo, porque daí a impureza vai evaporando, a água vai evaporando e sobra só o grosso, que é o que a gente quer trabalhar.
Ah, mas você está sendo imaturo, você não vai fazer muito prefeito assim, você não vai fazer muito vereador. Só que a certeza que eu vou ter é que aqueles que eu endossei são pessoas de bem, que vão fazer o bem. Isso para mim vale mais do que ter um monte, ter número. Tem muito repórter que está perguntando qual que é a meta para prefeito, quantos você quer fazer. Falei, todos aqueles que forem honestos e nenhum a mais. E é isso que a gente pretende fazer. Aí o pessoal fala, isso é imaturidade, está errado, mas é o jeito diferente de fazer, porque se for para fazer igual, eu nem faço. Então eu me permito errar diferente. Eu quero cometer novos erros, então vou fazer diferente. É lógico que eu vou errar, é lógico que eu vou me frustrar, porque trabalho é isso, é tentativa e erro, mas se a gente não tentar, não usar, não vai. Uma terra, quando você chega nela, você não chega plantando e colhendo 70 sacos de soja por hectare. Você abre, depois você põe pasto, aí você põe uma cabeça de gado a cada 3 hectares. Quando você vê, tem gente hoje no Mato Grosso do Sul botando 1000 cabeças em 150 hectares. Tem gente que começa a planta 10, colhe 10 sacos, 20 sacos, lá pelo 5º ano colhe 60, 70 sacos. Ou seja, nós sabemos trabalhar, nós fazemos isso há anos, nós trabalhamos, a gente sabe que o trabalho demora, que é um tijolinho de cada vez. Ninguém trumpicou e ficou rico de repente. Ninguém tropicou e deu certo de repente, é um trabalho, uma construção. Então nós sabemos como a coisa funciona. Nós agora precisamos ter a consciência que não basta trabalhar nas nossas coisas, cuidar das nossas casas, porque esse é o perfil do conservador, mas fazer política. E fazer política não é necessariamente entrar em partido, é se envolver com todas as questões e mostrar o seu posicionamento, porque é isso que a esquerda faz no Brasil há mais de 100 anos. Ano passado eles comemoraram 100 anos de Partido Comunista no Brasil. 100 anos trabalhando para a destruição do nosso país. Zé Dirceu falou uma frase assustadora. Prestem atenção na frase. Nós vamos tomar o poder que é diferente de ganhar a eleição. Vou repetir. Nós vamos tomar o poder que é diferente de ganhar a eleição. Bom, de lá de trás para cá para frente, só está filmando na 3ª ou 4ª fileira. Então o pessoal aí do fundo, passando ali da 4ª fileira para trás, quem entendeu que essa frase significa fraudar as eleições, ou mexer na urna, ou qualquer outra coisa, por favor, levanta a mão. Eu falei só da fileira para trás, porque quem foi filmado levantando a mão, hoje no regime de exceção que a gente vive, corre risco de ser preso. Infelizmente. É a falsa. A democracia é relativa. Democracia é relativa. Olha que absurdo, olha que ponto que a gente chegou. Olha que degradação dos direitos e garantias individuais, dos direitos de primeira geração, do constitucionalismo clássico, tudo jogado por terra, destruindo a democracia em nome dela. Isso é um grande disparate. Mas veja, várias pessoas levantaram a mão, e eu vou repetir a frase, e vocês vão ver que ele é muito pior do que fraude na eleição. Nós vamos tomar o poder que é diferente de ganhar a eleição. Isso é muito pior, muito mais grave, muito mais abjeto, muito mais difícil de arrumar do que ganhar a eleição. A eleição para eles não é prioridade, a eleição é consequência. E um dos erros da direita no Brasil, não estou dizendo de todo mundo, mas de algumas pessoas que falam comigo, é achar que a prioridade é a eleição. Então, imaginando que o poder do Brasil fosse no formato de um bolo de casamento, nós trocamos a cereja do bolo, mas o bolo todo é vermelho, porque eles tomaram o poder, que é diferente de ganhar a eleição. E aí nós depositamos sobre as costas de um homem a responsabilidade de tomar o poder só porque ele ganhou a eleição. E aí aconteceu o que todo mundo viu, porque eles tomaram o poder, que é diferente de ganhar a eleição. Como que eles tomaram o poder? Em 1922, algumas pessoas se reuniram e decidiram que fariam do Brasil um país comunista. E aí eles trabalharam,
Em 1932, 10 anos depois, eles fizeram um presidente comunista no Brasil? Não. 10 anos depois, 10 anos de trabalho, nós tivemos a ditadura Vargas. 32 é o ano da Revolução Constitucionalista. Eles desistiram? Eles reclamaram do STF? Eles falaram da urna eletrônica? Não. Eles trabalharam, e 20 anos depois, em 1942, eles conseguiram? Não. 30 anos depois, 1952, eles conseguiram? Não. 1964, 42 anos depois, a minha idade, eles conseguiram? Sim. Em 64, o presidente do Brasil era comunista. Em 64, eu não tinha nem nascido, meu pai era criança. Em 64, o presidente do Brasil era declaradamente comunista. Trabalhando, tomando o poder, que é diferente de ganhar a eleição. Em 64, o presidente deles foi deposto pelo Congresso, não foi pelos militares, aqui todo mundo sabe disso, e instituiu-se o governo militar. Por aproximadamente 25 anos, não tivemos eleições diretas no Brasil. Então, durante 25 anos, eles não tinham nenhuma perspectiva de eleger o presidente, nenhuma perspectiva de ganhar a eleição. Então, o que eles fizeram? Eles tomaram o poder, que é diferente de ganhar a eleição. O exército brasileiro venceu a guerra armada, a milícia armada, os movimentos revolucionários armados, mas infelizmente perdeu miseravelmente, perdeu catastroficamente o embate ideológico. E isso nos dá uma lição muito importante. Eu escuto muita gente da direita: vamos pegar em armas. O pessoal acha que, como eu mexo com legislação de armas, eu sou revolucionário. Não sou revolucionário, sou conservador. Vamos pegar em armas, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo outro. E a história mostrou que a violência não resolve, porque todos os movimentos armados de esquerda foram desarticulados. As Farc têm um exército, e para tomar o poder fundou um partido político, e hoje o presidente da Colômbia é um narco-guerrilheiro. O PCC tem um exército, mas ao invés de disputar e enfrentar o Estado, ele paga o cursinho para ter juiz, para passar no concurso, promotor, financia isso aí. Dizem que lá em Madagascar ele financia políticos, dizem que lá em Madagascar ele financia ministros da Suprema Corte, mas isso é lá em Madagascar, não é aqui no Brasil. Mas percebam, mesmo armados, mesmo preparados e com disposição e treinamento, eles não enfrentam o Estado. Então a violência, o enfrentamento armado, a grosseria, o comportamento agressivo não resolve. E isso a esquerda deveria ter nos ensinado lá em 64. Só que muita gente não olha para trás, não vê a história. Então o que eles fizeram de 64 até hoje? Tomaram o poder. É diferente de ganhar a eleição. Eles se infiltraram em todas as estruturas de poder e exerceram influência. E o que são estruturas de poder? Todo ambiente em que você pode exercer influência. Então, por exemplo, uma empresa é uma estrutura de poder. Ser dono da empresa é tomar o poder, que é diferente de ganhar a eleição. Ser professora é uma estrutura de poder, é um espaço de poder. Ser professora e exercer o que você acredita é tomar o poder, que é diferente de ganhar a eleição. Por isso que eles têm vários infiltrados na educação. É um espaço de poder. As igrejas são espaço de poder. O PT só existe no Brasil. Quem é católico aqui? Vocês sabem o que é SEBs? Comunidades Eclesiais de Bases. Foram as SEBs que criaram o PT. Só existe PT no Brasil porque ele foi criado junto com alguns padres comunistas católicos. Criaram uma teologia para se infiltrar na igreja católica, criaram outra teologia para se infiltrar nas igrejas evangélicas, a teologia da libertação para os católicos e a teologia da missão integral para os evangélicos, porque eles iam tomar o poder, que é diferente de ganhar a eleição.
E tem um vídeo na internet de um cabeça do PT falando assim: olha, quando você for falar para aquela senhorinha beata sobre política, não fala sobre política, você convida ela para rezar o terço, vai uma vez, vai duas, cria vínculo com ela, e lá na terceira ou quarta vez, terminou de rezar o terço, serve um lanche, e durante o lanche você vai usar o versículo, capítulo tal, versículo tal dos Atos dos Apóstolos, o capítulo tal, versículo tal de Mateus. Eu acho até que no carro eu vou pesquisar, porque eu pegando a Bíblia eu consigo achar fácil isso aí, que são aquelas passagens: e Deus multiplicou os pães e os peixes. Não, na verdade ele pediu para todos contribuírem, depois dividiu, e os apóstolos vendiam tudo que tinham e dividiam na comunidade. Olha, Jesus é comunista, como vocês não perceberam? Daí a senhorinha: é verdade, isso foi falado, tem um vídeo ensinando a fazer isso, porque eles estão se infiltrando, eles estão tomando poder, que é diferente de ganhar a eleição, entrando em sindicatos, entrando em associações, de maneira que, se nesse momento estiver tendo um campeonato de bolinha de gude aqui em Paranaíba, tem alguém da esquerda lá. Se estiver tendo um rachão, um futebol de campo de terra aqui em Paranaíba, tem alguém da esquerda lá. Quando for eleição para o Conselho Tutelar aqui em Paranaíba, vai ter alguém da esquerda lá. E aí eu pergunto: e nós? Nós estamos pagando boleto, trocando de carro, pagando boleto, trocando de carro, pagando boleto, trocando de carro. Continue trocando de carro, porque já estou na concessionária. Brincadeira. Mas trabalhando e cuidando da nossa vida, cuidando do nosso patrimônio, cuidando dos nossos filhos, enquanto eles estão tomando o país. Olha a gravidade disso. O conservador, por não querer se envolver, querer cuidar das suas coisas, ele não tem muita aptidão de se levantar, porque ele normalmente está cansado, ele está trabalhando aqui, cuidando das suas coisas, o que é legítimo, não é errado, é legítimo. Mas nós precisamos dar um passo a mais, nós precisamos ter um nível de comprometimento a mais, para poder participar dessas coisas, tomar o poder, que é diferente de ganhar a eleição. Nós temos que, em cada paróquia católica daqui de Paranaíba, ter pelo menos uma pessoa nossa, que para quando o padre der uma esquerdada, a gente desmentir ele, não com falta de educação, não levantando e dando de dedo, mas de forma educada, com as pessoas, nas pastorais, nos movimentos, no ECC, no SEGME, no acampamento, tomando poder. Ter pelo menos um de nós em cada igreja evangélica, para que, se começarem a aplicar a teologia da missão integral, nós podemos combater, desmentir, estudar, olhar o material escolar dos nossos filhos e enfrentar a doutrinação ideológica e a ideologia de gênero. Ah, mas sozinho eu não consigo. Montar então uma associação de pais para poder enfrentar essa escola. Ah, mas é uma escola estadual, é uma escola municipal, eu não tenho acesso. É para isso que eu estou aqui. Demanda para mim que eu compro a briga, nem que eu tenha que vir aqui parar, nem fazer um piquete na frente da escola. Nós vamos combater a doutrinação ideológica, nós vamos dar dignidade para as crianças, nós vamos impedir a hipersexualização dos pequenos, porque eles tomaram o poder. Se eu pedir para vocês 10 artistas de esquerda, é fácil, qualquer um fala. Agora me dá um de direita. E aí tem alguns nomes que surgem do sertanejo, que é normal, todo lugar fala, fulano, Beltrano, ciclano. E a pergunta que eu faço para vocês: dá para ouvir a música desse sertanejo de hoje com a sua filhinha de 5 anos, 10 anos, 8 anos, ou com a sua filhinha mocinha de 13 anos do seu lado? A maioria não dá. É só pornografia, é só indecência. Por quê? Porque isto faz parte da agenda deles. Perverter as pessoas, tirar a moral das pessoas, destruir os valores das pessoas, enfraquece as pessoas e transforma elas em escravos. É tudo de propósito, é um plano que eles estão executando. Então, quando você vê aquela foto da MC Pipoquinha, que é um absurdo, do lado de um monte de criancinha que são fãs dela, tem uma frase em cima: se sua filha gosta de MC Pipoquinha, você falhou como pai, como ser humano. Tem um vídeo que ficou famoso no WhatsApp semana passada, de um repórter que perguntava para uma menininha desse tamanho assim: ah, canta um trecho de uma música que você gosta numa festa, tipo exposição. Aí a música era: senta aqui, senta em mim, senta não sei o que lá, senta aqui,
senta. Olha que indecência, uma criança. Meus filhos, minhas filhas mocinhas, eu tenho uma filha de 16 e a outra de 13, queria ir numa apresentação da exposição. E nós vemos como é que ia. Nisso minha esposa teve um estalo. Vamos ver no YouTube como é que é? Aí fomos ver a mocinha cantando. Primeiro que ela misturou no sertanejo funk, e as letras eram bota em mim, roça em mim, bota em mim, roça em mim. Olha o tamanho da indecência desse trem, senhor. Como é que eu vou botar minha filha para ver um troço desse? Está roubando a inocência das crianças. E nós não podemos permitir. O primeiro núcleo de poder, espaço de poder, que nós temos que tomar o poder, que é diferente de ganhar a eleição, é a nossa família. A nossa família é a primeira missão. Nós temos que ganhar a batalha ideológica dentro de casa. Por isso que o PT odeia tanta família. Por isso que o PT odeia o agro. Porque o agro é construído em cima da família. Por isso que o PT odeia o tiro esportivo, que é um ambiente familiar. Porque se a gente tiver uma família sólida, eles podem vir com tudo em cima que a gente vence. Ocupar espaços de poder, estratégias, de forma organizada, isso a gente vai conseguir fazer. Por que os 300 de Esparta mataram 10 mil persas? Não é porque está de tanga, é porque eles eram organizados, eram um corpo único, era como se fosse uma unidade só. E aí fizeram uma batalha histórica que virou lenda. Tá certo que na verdade não é do jeito que foi no filme, mas a alegoria é muito interessante. Nós precisamos urgentemente, independente de urna eletrônica, independente de STF, independente de qualquer coisa, tomar o poder, que é diferente de ganhar a eleição. Eu sei que nós estamos cansados, eu sei que nós estamos frustrados, eu sei que nós estamos tristes por várias coisas que aconteceram no país. Há uma sensação ruim, um gosto amargo na boca, há uma desolação, há um medo. Eu tenho medo de ser preso. Vocês acham que eu não tenho? Eu tenho, é que eu faço essas coisas com medo mesmo. Vocês não acham que Moisés, quando bateu o cajado na beirada do Mar Vermelho, ele não tinha medo? Tinha. Josué, quando foi lutar em Jericó, vocês acham que ele não tinha medo? Tinha. Davi, quando enfrentou Golias, vocês acham que ele não tinha medo? Tinha, porque o medo é natural. Mas nós temos algo maior que o medo. Nós temos fé. Nós temos motivos legítimos. Nós temos uma força que nos impõe a lutar contra o mal. Nós temos o compromisso de defender o futuro dos nossos filhos e dos filhos dos nossos filhos. É legítimo se preocupar com as nossas coisas, é legítimo se preocupar com o nosso trabalho, mas é necessário dar um passo a mais e se esforçar um pouco mais, se desgastar um pouco mais, ocupar espaços, se impor. Quer ver um jeito besta de tomada de poder, que é diferente da eleição? O sujeito que põe uma caminhonete aqui com um som indecente, e aí você fica morrendo de vergonha dentro de casa. Ele está tomando poder, é diferente da eleição. O que a gente faz? Tem que tirar ele dali. Ah, mas a polícia não vem. Você não vai precisar usar de violência, mas na próxima você arruma um carro de som maior que o dele e bota dentro da igreja. Se for seu vizinho, 5 horas da manhã todo dia, quando ele vier reclamar, fala: não, eu paro também. Aí empatou. Sem violência, sem agressividade, mas impor o que é certo, porque embora a maioria esteja fazendo errado, isso não torna errado certo. O que é certo. O sim é sim, o não é não. O quente é quente, o frio é frio, o morno é vomitado. É assim que a gente tem que começar a conduzir. Porque se nós continuarmos só cuidando das nossas coisas, só preocupado com o que acontece do portão para dentro, da porteira para dentro, a gente pode juntar todo o patrimônio do mundo. Eles vão vir como gafanhoto e vão roubar o nosso país, vão roubar o nosso patrimônio, vão roubar o nosso dinheiro, mas até aí está tudo bem. É grave? É. Destruir a economia é grave? É. Destruir a saúde, a educação é grave? Muito grave. Mas eles não roubam só isso, eles roubam a vergonha na cara do brasileiro. Porque um sujeito que tem coragem de votar num ladrão, num homicida, num vagabundo, num sujeito que apoia ditaduras como da Nicarágua, da Venezuela e financia essas ditaduras, ele é um genocida de verdade, ele é um déspota, ele é um tirano, ele é um projeto de ditador. E quem vota nesse cara perdeu a vergonha na cara. Então eles roubaram mais do que dinheiro, eles roubaram a vergonha na cara do povo brasileiro. Eles roubaram a decência, eles roubaram a honestidade, eles roubaram valores. E eles estão roubando a inocência das crianças.
o futuro dos nossos filhos. Eles estão roubando a alma dessas pessoas e escravizando cada uma delas, porque eles tomaram um poder que é diferente de ganhar a eleição. Então, meus amigos, ou nós assumimos um compromisso de nos próximos anos tomarmos o poder, independente de qualquer coisa que é diferente de ganhar a eleição, ou não vai sobrar nada para ser defendido. Isso vai ser frustrante, isso vai demorar, isso vai doer, isso vai sangrar, mas isso precisa ser feito. Dá para ir de a pé daqui para São Paulo? Dá, só que cansa e vai demorar, mas se você sair hoje, você chega um dia. Tomar o poder, eleição é consequência, foco em ocupar espaços de poder. Talvez eu não veja o fruto desse trabalho, talvez muitos aqui não vejam o fruto desse trabalho, mas os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos verão o fruto desse trabalho, porque o nosso motivo é legítimo e Deus é conosco, e talvez consigamos fazer 50 anos em 5, se essa mensagem for adiante, as pessoas se comprometerem. É urgente se envolver, tomar o poder, que é diferente de ganhar a eleição. Não se preocupar com aquilo que a gente não consegue resolver, mas ter fé e coragem naquilo que a gente pode atuar, com paciência, com perseverança, porque a luta é longa, dura, é árdua, mas é necessária, porque esta decisão que vocês podem tomar hoje, de todos aqui saírem políticos, embora não partidários, mas políticos, fazendo política em todos os seus espaços de poder, é a diferença de construir um Brasil livre ou nos tornarmos escravos. É a diferença de enfrentar esse mal de frente e livrar o nosso país. E isso dará a todos vocês o maior privilégio que um homem e uma mulher pode ter na existência da sua vida. É no seu último suspiro nessa terra, poder ter o orgulho, o valor de poder olhar dentro do olho dos seus filhos e falar: o que seu pai e sua mãe podiam fazer para que você crescesse no país livre foi feito, agora é com você. Faz a sua parte, toma o poder, que é diferente de ganhar a eleição. Obrigado, senhor.